Aqui eu tenho um pipe que eu chamei ele de Humanize Boolean. E basicamente ele vai pegar um valor booleano, né, true ou false, e transformar em sim ou não. Então basicamente é uma forma de humanizar, né, esses valores que a gente entende dentro do JavaScript. Então basicamente eu tenho essa aplicaçãozinha aqui do lado que está mostrando true e printou depois de passar esse true pelo pipe, apareceu sim. Daí aqui ele está com false e depois de passar pelo pipe apareceu não. Então basicamente esse textinho aqui, como dá para ver, está sendo printado aqui. Então dá pra ver que tem um false aqui, que literalmente é só um texto, mas aqui de fato ele tá usando o pipe. No caso eu passo um false e tudo mais. Beleza. Como a gente pode ver aqui, ele no primeiro parâmetro, que é o parâmetro default aqui, que é esse daqui, né, que o pipe entende, eu tô recebendo um boolean e depois disso, dentro do if aqui, eu verifico se eu tenho que habilitar a primeira letra de forma maiúscula, né? No caso, isso daqui é um parâmetro, né? Que a gente geralmente pode botar. E isso pode configurar como o pipe funciona. Então, o primeiro valor aqui, né? Só para reforçar, é o valor aqui que a gente recebe aqui, antes do pipe, de fato, né? É o primeiro parâmetro. E os parâmetros seguintes seriam parâmetros de configuração, que a gente usaria aqui, por exemplo, ó. Ficou não minúsculo. Por padrão, o capitalize aqui, que é o que faz a primeira letra da palavra ficar maiúscula, né? É true. Então, como dá pra ver aqui, por exemplo, ó, capitalize, quando ser sim, né? Quando ser true, quer dizer, ele vai ser sim maiúsculo. Senão, ele vai ser sim normal. Por padrão, ele é true. Mesma coisa que quando o valor ser false. Então, se tiver capitalize, vai ser um não com N maiúsculo. Senão vai ser um N com N minúsculo, beleza? Então tem essa variação e eu acho ela bem legal, que geralmente pipes, dificilmente pipes vai ser só literalmente o valor aqui. Geralmente ele recebe algumas configurações e tudo mais para se tornar um pouco mais genérico, né? Não servia só um propósito bem específico. Então é bem legal. Isso já inclui também no exemplo de teste, beleza? Então vamos olhar aqui o teste. Como funciona o teste de um pipe? O teste de um pipe ele é extremamente simples, ele é basicamente o teste de uma classe JavaScript. Claro que o pipe ele tem um poder de injeção também, né? Aqui eu não coloquei, mas ele também tem um constructor e eu conseguiria injetar qualquer coisa aqui. Por exemplo, aqui ele trouxe isso daqui, uma sugestão ali da IA, mas eu conseguiria instanciar um service aqui, por exemplo, service. E conseguiria usar aqui normal. Então o pipe ele consegue utilizar a árvore de injeção do Angular normalmente, né? Só que nos testes unitários, pelo pipe ele não ter que ser renderizado nem nada, geralmente a gente testa ele de uma forma bem direta, usando simplesmente a classe, né? Como, por exemplo, componente diretivo geralmente tem que ser renderizado e tem que ser identificado pelo Angular. É um pouco mais burocrático essa lógica de teste, mas com pipes fica mais direto, assim, porque ele é simplesmente uma classe que é identificada através de um seletor, obviamente, né, dentro de uma expressão. Então fica um pouco mais direto assim a forma de testar. A gente consegue testar um pipe basicamente instanciando a classe, né, e chamando o método transform. Esse método transform, como muita gente já deve saber, né? E você provavelmente também, é o padrão de como o pipe funciona dentro do Angular. Então a gente tem essa interface pipe transform e implementa esse método. Então quando o Angular identifica esse pipe aqui numa expressão, né, aqui, ele vai rodar esse método transform, né, vai procurar e vai rodar, passando o valor aqui conforme está na expressão. E assim vai funcionar. Então, a forma mais óbvia, né, de testar seria instanciando o pipe da mesma forma que o Angular faz e chamando o método transform. Então pode ver aqui que no caso eu criei 3 describes, cada um
por um caso diferente, como eu já falei em outros vídeos. É bem legal a gente isolar os testes por describe, no caso, os cases, né? Digamos, o ambiente do teste. Não deixar vários hits aqui jogados no meio do código, porque fica um pouco chato de ver, difícil também. E também um describe que delimite bem o escopo do teste, né, o cenário pelo menos, como por exemplo aqui, o caso padrão, né, no caso sem parâmetros de configuração, só passando realmente o valor que ele necessita para fazer alguma conversão, seria um ambiente. Aqui seria outro, no caso, onde ele não ia deixar a primeira letra, né, da palavra sim ou não maiúscula. Daí aqui tem outro que ele vai deixar a primeira letra da palavra sim não maiúscula. Daí já tem o parâmetrozinho aqui, igual aqui, no caso que não vai deixar maiúsculo. Aqui no caso ele vai deixar da forma que é. Então é bem legal colocar esses describes assim diferentes, isolando bem, porque facilita bem a identificação, principalmente quando o teste quebra, beleza? Então aqui no primeiro, pode ver que eu estou instanciando a classe do pipe, chamando transformer, né, o método aqui, e passando true, né, no caso eu quero ver. Beleza, passei true no boolean, né, eu quero que ele retorne sim, né, afinal true seria um sim em português. Então ele tem que retornar aqui. No segundo teste, basicamente, eu estou passando false, e ele tem que retornar não, ok? No terceiro, no caso, em outro escopo, né? O escopo que considera que não deve deixar a primeira letra maiúscula, então ele deve basicamente passar true, né? Como valor, converter para sim, porque é true, mas como segundo parâmetro, eu botei false. O segundo parâmetro basicamente é o capitalize. Capitalize é o que faz a primeira letra ali da palavra ficar maiúscula, né? E se for false, né? Fica minúsculo. Então, lembrando que o valor padrão desse capitalize é true. Então, aqui o primeiro teste tem que ser maiúsculo mesmo, porque é o padrão. Aqui no caso eu estou forçando um false, né? Então tem que ser sim minúsculo e não minúsculo, ok? Porque aqui eu estou passando não, né? E o terceiro aqui eu estou fazendo o óbvio, né? E no caso ele já é true, mas eu estou reforçando que eu quero true, para ver se esse caso vai gerar alguma nuance, algum problema, algum bug, né? Então eu venho aqui, passo true e true. No caso é o primeiro valor que vai ser convertido para sim. E aqui é o capitalize, né? Onde ele vai deixar a primeira letra maiúscula ou minúscula. Então, basicamente, ele vai deixar sim e false. Daí aqui é o false, né? E aqui vai deixar o não maiúsculo também. Que basicamente ele vai ter o mesmo resultado que o padrão, mas eu tô passando explicitamente isso, né? Então, esse basicamente é o teste de um pipe. É extremamente simples e eu fico feliz por isso, porque tem coisas assim que às vezes é pouco complexo e pipes conseguem ser bem simples, muito semelhantes a uma classe, né? Basicamente uma classe JavaScript que a gente cria e consiga testar. Vou rodar os testes aqui novamente para fazer o teste ao vivo. Ele vai abrir o Karma aqui, que é o padrão, por enquanto, do Angular, né? Eu vou abrir aqui vou abrir o browser. Como dá pra ver, passou todos. Ó. E olha que legal, sobre aquela parte do describe que eu falei sobre os ambientes isolar. Olha que interessante. Humanize Boolean Pipe é basicamente o describe do nosso teste, né? Aqui. Então eu coloquei... Deixa eu tirar aqui o terminal. Eu coloquei 3 describes, como dá pra ver aqui. Cada um é para um caso de uso, né? Então, aqui a gente consegue ver que tem 3 casos de uso. Ele está bem delimitado pela palavra, default case. Então, o teste não fica repetitivo e também não fica redundante, no caso. Pode ver que basicamente a descrição é que dessa primeira e dessa terceira aqui é igual, né? Mas ele não está testando a mesma coisa.
Então, isso também facilita para nomear as coisas, né? Para não ter que reinventar a roda e nem nada mais, assim. Então, basicamente, o Karma tá meio doido aqui. Mas, basicamente, facilita para dar um escopo pro teste, ó. Capitalize case, default case, not capitalize case. Então, cada um tem o seu it e a gente tá delimitando o escopo do teste, beleza? Vídeo aí sobre isso. Se você gostou, deixa um like. Qualquer sugestão, deixa um comentário logo aqui embaixo e até mais.